viemos até o Pico da Cartucha, um dos pontos mais altos da cidade de Mariana, em Minas Gerais. Aqui nós vamos conhecer a história de Dom Viçoso, um bispo que está em processo de beatificação, mas já é conhecido como o Santo de Minas. Para chegar neste lugar, a caminhada foi longa. Esse grupo de peregrinos cheios de fé caminham quilômetros acima, rezando pela beatificação de Dom Viçoso e pedindo sua intercessão. Eles e muitos outros sobem na Cartucha todo dia 13 de cada mês, relembrando o dia em que Dom Viçoso nasceu, 13 de maio. Para o senhor, qual é a sua motivação maior de subir esse morro, de rezar por quê de São Viçoso? Pedir a Deus a saúde e paz para o mundo, para todo mundo. Dar paz para todo mundo nesse mundo. Tirar essas drogas, todos os vícios que os outros têm. E na sua opinião, quem é Dom Viçoso? Qual a importância dele? Foi o bispo, né? O grande bispo aqui em Mariana. Eu estou assim encantada com o depoimento, com a vida dele, e agora é rezar para que ele realmente faça parte dos altares de Deus, né? Estou encantada com a fé, a força que a gente sente aqui. E o lugar próprio mesmo para oração, para meditação, e uma paz que a gente encontra que não tem em qualquer lugar. Eu estou encantada e agradecida a Deus de ter essa oportunidade de estar aqui. Aí Dom Viçoso é muita coisa para mim, minha filha. Porque como eu tenho desgaste no joelho, só enquanto eu pego ele, eu sinto ele me pegando a minha mão ali na travessa do córrego ali, a hora que vai pegando o morro. E eu vejo muito bem, agora eu chego ali na minha casa, não tem canseira, não tem nada. Graças a Deus, eu confio muito em Dom Viçoso, viu? A senhora acha que ele realmente é santo? O que a senhora acha dele? Eu acho que para mim ele já é um santo, para mim ele já é um santo. Porque tudo que eu peço ele alcança, eu peço graça e as graças vão nas minhas mãos. Graças a Deus. E onde a senhora encontra força para subir esse morro tão alto? Minha filha, é ele que me dá as mãos, né? Ele me dá as mãos ali na cabeça do córrego, eu falo assim, Dom Viçoso puxa e o outro empurra. Os dois velhos, Dom Senhorota e Dom Viçoso. E eu sinto ele chegando assim perto de mim, me dando as mãos. Graças a Deus, tenho muita fé nele. Fiquei devoto de Dom Viçoso após conhecer sua história, né, de vida, sua luta pela libertação dos escravos. Quando ele foi bispo de Mariana, ele lutou para que a escravidão fosse abolida, né, no Brasil, e todo o seu trabalho aqui feito à frente da arquidiocese. Então, assim que eu fiquei sabendo da história dele, eu pesquisei e estudei bastante sobre ele e fiquei devoto. E você, como jovem, o que mais te identifica com ele? Acho que é a sua luta, né, a favor dos mais pobres, né, e a favor dos menos favorecidos, e também a sua luta pela formação do clero e pela organização da Arquidiocese de Mariana. Foi aqui nesta pequena casa, no alto do Morro da Cartucha, que Dom Viçoso passou os últimos dias de sua vida. Conhecido pela simplicidade e por defender a libertação dos escravos, quando ele morreu, já tinha fama de santidade. Nós estamos aqui reunidos na Cartucha de Dom Viçoso, a casa onde Dom Viçoso passou os últimos dias de sua vida. Então, tendo em vista a fama de santidade, de doação de sua vida pelo povo da Arquidiocese de Mariana, na luta em favor da libertação dos escravos, na luta pela organização eclesiástica da Arquidiocese, e até mesmo na luta de organização da vida do clero, Dom Viçoso, ele é para todo o povo desta arquidiocese um homem que se destaca na santidade, na doação de vida, vindo de Portugal para o Brasil, e coloca sua vida a serviço da igreja. Então, tendo em vista o processo de beatificação de Dom Viçoso, todos os dias 13, é organizado pela equipe missionária da paróquia uma caminhada que sai da Praça da Sé e vem até a Cartucha.
à chegada, nós temos a celebração da missa, né? As pessoas então vão até a cama onde Dom Viçoso passou os últimos dias de sua vida, né? Mas não é só essa questão, muito mais o espaço onde está a cartucha chama-nos a atenção pelo santuário natural que é, onde este homem se refugiava para buscar forças para a evangelização em tempos tão difíceis no Brasil, né? Quando ele viveu. Então, o trabalho pastoral é fazer com que as pessoas, de fato, aqui rezem para que a igreja reconheça a santidade de Dom Viçoso e, dentro em breve, o declare como beato Dom Viçoso na Arquidiocese de Mariana. E contemplar este lugar emociona. Este bispo relembra quando era garoto e visitou este lugar. Para ele é uma honra voltar aqui e beber deste santo exemplo de vida. Olha, antes de falar sobre o que foi Dom Viçoso, eu queria dizer, porque há muitos anos eu vim aqui, era menino. Era no seminário menor. O seminário fazia excursões aqui. Umas 2 ou 3 vezes nós estivemos aqui em excursão, vínhamos a pé para rezar aqui, nesse lugar, que era o lugar de oração do Dom Viçoso, né? E eu depois de tantos anos, né? Naquela ocasião, menino de seminário menor, hoje eu voltando aqui me deu uma emoção, né? Muito grande. E agora no processo de canonização, bem adiantado do Dom Viçoso, né? Tudo isso nos recorda que era um homem de oração. Um lado interessante, ele pediu para vir para cá quando sentiu que estava chegando o fim da vida dele. Ele quis morrer como São Francisco de Assis, em contato com a natureza, né? E ele, durante 31 anos, foi bispo dessa diocese e visitava. A metade do ano ele passava visitando tudo a cavalo, né? Visitava com grande zelo pastoral e, apesar dessas atividades todas, criando seminário, construiu o seminário para a formação do clero, ordenou um grande número de padres. Apesar de toda essa atividade, ele se retirava em oração para readquirir forças. Então era um homem como se fosse um homem de vida contemplativa. Ao mesmo tempo que ele tinha essa vida contemplativa, que ele renovava suas forças, ele era um homem de atividade, vida contemplativa e vida ativa. Um grande missionário. Aliás, ele é da Congregação das Missões, né? Minas Gerais o Brasil deve a esse grande missionário que veio de Portugal para isto, né? Providencialmente, ele também foi escolhido para levar a papelada e documento da beatificação de Dom Viçoso para Roma, outra obra de Deus envolvendo o venerável em sua vida. E o senhor levou uma mala com o processo para dar entrada no processo de beatificação dele para Roma? Como foi? Ah, pois é, você está sabendo desse, interessante. Dom Oscar, sabendo que eu ia para Roma, pediu para eu levar uma mala contendo todo o processo de beatificação de Dom Viçoso. Pois esta mala que eu recebi na Antônio Dias chegou ao destino se eu pôr a mão na mala. A cada momento tinha uma pessoa que se interessava e eu nem teria condições de pegar o peso da mala que era, né? E chegando no aeroporto em Roma, tinha um carro lá que foi buscar o padre Geraldo Lírio, que hoje é o arcebispo de Mariana, para um curso que ele ia fazer no PIB brasileiro. E me deu uma carona nesse carro do PIB brasileiro. E dentro desse carro que me levava a mala de Dom Viçoso e o Dom Geraldo, que seria depois o futuro arcebispo, encarregado de dar continuidade, não sabia. Estava levando aquela preciosidade ali, né? São coisas que Deus vai traçando e a gente vai executando, né?
E para saber em que parte está o processo de beatificação de Dom Viçoso, fomos conversar com o Monsenhor Flávio Carneiro, que é delegado episcopal do processo de Dom Viçoso. Com muita sinceridade e simplicidade, ele nos explicou tudo. Então, Monsenhor, em que pé está hoje o processo de beatificação de Dom Viçoso? Louvado seja Deus, ele está numa fase alentadora. Tramita lá na Sagrada Congregação dos Santos em Roma o processo sobre as virtudes dele, praticadas em alto grau, já foi aprovado em 2 níveis. Primeiro, pelo estudo dos historiadores, e segundo, pela análise dos teólogos. Então, ele está próximo de receber uma sanção oficial do Santo Padre Francisco, e se o Santo Padre aprovar este trabalho, que foi feito primeiramente pelos historiadores, depois pelos teólogos, ele vai ganhar o título de venerável, viu? Depois disto, então, uma comissão de teólogos e peritos vai estudar um milagre atribuído à intercessão de Dom Viçoso. O processo sobre este milagre já foi todo montado e já está na Sagrada Congregação, viu? Sobre uma ajuda extraordinária que um padre diretor aqui do Caraça recebeu. Ele passou por um AVC e teve boa parte da noite desacordado. Mas é claro que não poderíamos deixar de escutar o depoimento do miraculado de Dom Viçoso, o padre Célio Maria, da Congregação das Missões. Nós fomos até Belo Horizonte, no bairro Calafate, para conferir de perto a história deste grande milagre por intermédio de Dom Viçoso. E nós estamos aqui com o padre Célio Maria Delamore, que é o miraculado, ou seja, a pessoa que recebeu o milagre por intercessão de Dom Viçoso e que está sendo estudado no Vaticano para esse processo de beatificação dele. Padre, qual foi a cura, qual foi o milagre que o senhor alcançou? Eu estava no Caraça, era diretor do Santuário do Caraça e tive um AVC. Isso é, um derramamento de sangue na cabeça, sem saber o que era. Fiquei desmaiado, fui trazido para Belo Horizonte e aqui a expectativa era que devia morrer. E colocaram o solidel na minha cabeça. O solidel é aquele chapeuzinho que o bispo usa na cabeça e o sangue foi sumindo, né? Milagrosamente, não precisou de operação, de intervenção cirúrgica, e depois de uma semana voltei a mim, voltei a ter consciência e estou vivo até hoje. Esse solidel era o que era de Dom Viçoso? É, o solidel que Dom Viçoso usava como bispo de Mariana. Ficou guardado no Caraça como relíquia, está lá ainda, viu? E que é muito usado por muita gente que vai lá. Então esse milagre é que causou espécime nos médicos, porque pela gravidade da moléstia, que era um AVC cerebral, não deixou sequela nenhuma. Então, o sangue saiu como entrou, sem saber por onde, e isso ficou assim, patenteado, que fosse uma intervenção divina por intermédio de Dom Viçoso. E quem teve a iniciativa de levar o solidel e colocar em sua cabeça? Foi uma menina que era sacristã no Caraça, quando eu era diretor, ela que tomava conta da igreja. Sabia da minha devoção a Dom Viçoso, que eu também usava muito o solidel, sobretudo para evitar doença de câncer, colocando no seio das mulheres, ou então na cabeça das crianças, ou então nas pessoas que apareciam por lá. Então, se lembrou disso e trouxe para mim e deu um bom resultado. Então, ficaram 2 milagres. O de Dom Luciano, que foi recuperado daquele grave acidente pelo qual ele passou, e o meu, que tinha muito testemunho de médicos. Então, está tudo documentado. Agora, os documentos são todos em Roma. Foi tudo mandado para lá. As radiografias, os atestados médicos, aquela circunstância toda de operação, que devia operar, que não devia operar, se usava isso, usava aquilo. Então, parece que é coisa de Deus, que foi feita por intermédio de Dom Viçoso. É essa a realidade que nós temos aí para ver.
Então, o senhor que passou por um problema, né, de isquemia cerebral, foi praticamente desenganado pelos médicos, também corria risco de morte, hoje está aqui vivo e saudável graças à intercessão de Dom Viçoso. Nós tivemos um colega que sofreu a mesma coisa e que foi operado da cabeça para tirar o coágulo de sangue e que depois morreu. 3 anos depois morreu, mas ficou assim, paraplégico, ficou sem falar direito, sem muito movimento nas pernas, e eu não tive nada. Então, a diferença de uma coisa para outra é que é a intervenção divina que pode ter curado. E os médicos não eram todos católicos, e eles não diziam que era milagre, mas diziam que é uma coisa que nunca tinham visto na medicina. Um quadro daquele sistema que era realmente... Até tem uma brincadeira do meu irmão caçula que dizia: nós já tínhamos comprado tudo, caixão, tudo para botar você, só não compramos as flores porque murcha. Então, deixamos para comprar na última hora e você não morreu. Então, estou vivo. Padre, qual o sentimento que tem para o senhor de saber que esse milagre que aconteceu na sua saúde hoje está no Vaticano sendo analisado e que por causa dele Dom Viçoso pode vir a se tornar beato? Primeiramente, de alegria e ação de graças a Deus de ter concedido esse favor por intermédio de Dom Viçoso, para que eu não passasse por nenhuma cirurgia, nenhuma operação, não tivesse nenhum defeito. Então, é uma alegria. Agora, saber que isso é tudo dom de Deus. Então, quem faz milagre é Deus, não é Dom Viçoso. O intermediário é Dom Viçoso, mas Deus é que é o dono de tudo. Ele que resolveu, na misericórdia dele, de fazer o milagre. E o processo de canonização ainda tem um longo caminho a ser percorrido, com a graça de Deus. Este caso já está em Roma para ser estudado. E se for aprovado, aí o Dom Viçoso ganhará o título de beato, que permite, né, a veneração num âmbito assim mais restrito. Canonizado é quando o santo é apresentado para a Igreja Universal. E o bem-aventurado beato é apresentado assim para uma região mais diminuta. Nesse processo, né, que vocês enviaram para Roma, o que o senhor observa assim, dos traços mais marcantes do Dom Viçoso? Ele fez um bem imenso à pobreza, cuidou dos escravos, cuidou do clero, viu a formação dos padres e sobretudo, foi um operário dedicado, exemplar do Evangelho aqui na terra mineira. Várias pessoas ajudam na propagação da devoção ao venerável bispo e todos começam com uma experiência pessoal com a vida de Dom Viçoso. Nós estamos aqui com um dos grandes divulgadores do Dom Viçoso, que é o Roque Camelo, que também é diretor executivo da Fundação Cultural e Educacional da Arquidiocese de Mariana. Roque, conta um pouquinho para a gente como começou a sua experiência com Dom Viçoso, como você conheceu a história desse grande homem. Sem dúvida que foi a partir do momento, não apenas daquele longínquo momento de ser um dos instrumentos dos pequenos discursos de Dom Viçoso, mas mais tarde, quando vinha a saber que o primeiro processo de Minas, de beatificação de alguém, tinha sido iniciado a partir exatamente de Dom Viçoso, pelas mãos de Dom Silvério. Só que esse processo havia desaparecido. Ficou anos e anos desaparecido. Aí um arcebispo de Mariana, Dom Oscar de Oliveira, tomou a providência de retomá-lo. Eu vim tomar conhecimento de que era necessário expandir a memória de Dom Viçoso. Porque os anos vão passando e o esquecimento vai tomando lugar. A partir daí, vim acompanhar as pesquisas do professor Maurílio em Mariana, não só em Mariana, mas no Rio de Janeiro, Roma, depois Portugal, na própria Peniche, o que deu como conclusão este livro que aqui está. Que é um livro que retrata a vida de Dom Viçoso desde a sua infância, desde o seu período até chegar àquele momento final no alto da montanha da Cartucha em Mariana, quando Dom Viçoso se despede da vida.
Então, por toda a influência de Dom Viçoso, tanto na religião quanto na própria sociedade, pode-se dizer que ele era um revolucionário daquela época, né? Sem dúvida alguma, e não apenas sob esse aspecto. Ele cuidava também de aconselhar o povo, por exemplo, contra as queimadas. Roque, então, um homem certamente, um religioso que fez história no Brasil e que deixou sua marca, né, tão positiva. Como então você definiria Dom Viçoso em uma frase? Era um homem nascido no século XVIII, viveu no século XIX, mas sem dúvida alguma é um homem do século XXI. A frase é difícil resumir sua história e seus feitos, mas na junção de vários depoimentos podemos ver com mais clareza quem foi esse grande servo de Deus. Ele é conhecido como apóstolo de Minas. O grande bispo aqui em Mariana. Aí Dom Viçoso é muita coisa para mim, minha filha. Sua luta pela libertação dos escravos. Na luta pela organização eclesiástica da arquidiocese. Tudo isso nos recorda que ele era um homem de oração. E dentre tantos depoimentos, vamos escutar agora um em forma de poesia, de autoria do devoto de Dom Viçoso, Carlos Drummond de Andrade. Santo da família, humilde e forte, quem pode ele no céu mineiro? Áureos de legenda, não é canonizado? Tanto faz, é santo Amão, nosso quase vizinho de Mariana. Santinhos, bentinhos não reproduzem sua imagem, nem Folhinha, nem Verônica fazem propaganda deste santo. Mas ele é santo, papai que sabe, afirma Dom Viçoso na alpestre cartucha mariana. Fica lá, entre a gente e o paraíso, resolvendo os negócios de papai. Drummond. O exemplo dos santos, mesmo que ainda não oficialmente reconhecidos, serve para nos impulsionar no caminho da santidade e mostrar que é possível ser santo. Dom Viçoso, rogai por nós. Obrigada por sua companhia, um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.